Nesse vídeo eu vou te falar 5 coisas que eu gostaria de saber quando iniciei na pintura e não tive oportunidade de saber. Oi, eu sou Damares, sou artista plástica há mais de 20 anos e nesse vídeo eu vou te falar tudo que você pode saber para não errar quando começar na pintura. Fica até o final desse vídeo porque as dicas que eu vou falar aqui você vai gostar muito e são muito valiosas e as últimas são mais importantes. A primeira coisa que eu gostaria de saber nas tintas a óleos era sobre o rótulo. Não me avisaram que algumas tintas, algumas marcas tinham chumbo. Então eu não tinha esse conhecimento e comprei uma quantidade muito grande. O que eu fazia? Eu pintava dentro de casa, pintava em área fechada e às vezes eu inalava aquilo e fez até mal para a minha saúde, que inclusive na época eu estava grávida. Tive um probleminha, mas ficou tudo bem depois, fiz um tratamento, correu tudo bem, eu não perdi o bebê, mas eu gostaria muito de saber na época sobre o rótulo dela que continha isso e não me avisaram. Hoje em dia, os fabricantes estão mais preocupados em fazer um produto que não faça mal à saúde das pessoas. Então, hoje, a primeira coisa que vem no rótulo não contém chumbo, então isso é muito importante. Então não só isso, mas como outros produtos, qualquer produto que você vai comprar em algum mercado, em algum ambiente, você tem que ler o rótulo, não é verdade? Então por que a tinta você não vai fazer isso também? Os produtos que você está comprando dentro do teu material de pintura, você não vai dar uma lida um pouquinho para ver o que acontece, o que está dentro daquele rótulo lá, para ver se não faz mal à tua saúde, porque existem pessoas alérgicas a algum componente que tem dentro dela e aí você já fica bem ciente daquilo e não compra. Mas hoje em dia os fabricantes estão muito preocupados com isso, então eles não colocaram o chumbo que fazia tanto mal na época. Outra coisa que eu gostaria de saber também era sobre a opacidade das tintas, né? E eu não sabia, então eu pintava, achava que a tinta só estava um pouco diluída demais e a outra era mais consistente. Eu não sabia que tinha essa diferença de uma tinta mais transparente, uma tinta mais grossa, mais consistente, então isso é muito importante. Dentro no rótulo agora aqui, à frente dela tem essas estrelinhas aqui, tem um quadradinho com nada dentro, que significa o quê? Que a tinta é transparente, então ela já te informa isso e você não compra uma tinta sem saber o que ela vai te trazer na tua pintura na hora que você executar o teu trabalho. E essa aqui, o quadradinho tá cheio, significa que ela é mais consistente, é uma tinta que não tem tanta transparência. E também contém o quê? O pigmento branco dentro dela. Então, você sabendo tudo sobre as tintas, claro que você não precisa pensar assim, eu não vou comprar essa tinta por isso, por aquilo. Não, dá uma lida no rótulo, procura saber se você não tem algum tipo de sensibilidade a ela, creio que não vai ter, mas é isso que eu gostaria de saber na época e não tive informações que eu precisei e agora eu tenho. E além de a opacidade das tintas, tem essas estrelinhas aqui que significam o quê? Que elas são resistentes à luz. Então a tinta ela vai ter uma duração e uma durabilidade melhor para você ter um produto ali, caso você pense em fazer alguma venda, alguma encomenda, você vai saber que aquela tinta que você utilizou ali não vai te trazer problema futuramente. 3 estrelinhas significa que a tinta tem uma resistência à luz muito boa. Se ela tiver 2 estrelinhas, ela tem média. E se tiver uma, ela não tem uma resistência tão grande como a de 3 estrelinhas. Mas não significa que você não vai comprar essa tinta, porque você vai agregar ela a outra tinta. Você não vai usar ela sozinha. Sempre você vai ter a utilidade de fazer as misturas de cores e aí uma une a outra e você tem uma boa qualidade ali naquele momento. A segunda coisa que eu gostaria de saber e não sabia era sobre o quê? As telas, os tecidos das telas. E eu não tive essa informação na época. Achei também que eu teria que só ir comprar a tela e pintar. Qual foi o problema que eu tive? A qualidade do tecido da tela e como ela foi preparada e para que tipo de pintura era aquela tela. Então, o que acontece? Você chega no local e você fala,
eu quero uma tela. Ele vai te vender, mas ele não vai te dizer se ela é boa para tinta a óleo, se é boa para acrílica, se é boa para aquarela, para tecido ou para trabalhos escolares. Eu não tive nenhuma informação sobre isso. Tive problemas, consegui sair daquela situação naquele momento, dei continuidade, finalizei o trabalho, mas eu tive muita dificuldade. O que hoje a gente tem mais informações, porque os fabricantes estão tendo o cuidado de colocar na etiqueta do produto se o tecido da tela é 100% algodão, se ela teve alguma camada de alguma base e quantos porcentos são aquela base ali. Você consegue no tocar se aquela tela é boa, tem uma cobertura maior para você fazer a aplicação de tinta a óleo. O que significa cobertura? Quando você compra uma tela, quando você vira atrás dela, ela tem uma tonalidade crua, que é o tecido cru dela puro ali. Então ela tem uma tonalidade meio bege. Quando você vira de frente, ela é branca, porque ela recebeu algum tipo de base ali para você executar o seu trabalho ali. Algumas ela recebe só uma camada. Isso não é o suficiente quando você pinta, porque ela absorve muita tinta e você tem o quê? Muita tinta para gastar ali naquela tela e você não tem um rendimento, uma economia naquele momento. Agora, o que acontece? O tecido da tela, elas são como se fosse um enxadrezinho. Quem trabalha com ponto cruz sabe do que eu estou falando. Então, elas são maiores, os buraquinhos dela, e a tinta entra ali. E o que acontece? Você não consegue fazer uma cobertura maior. E com a tela que tem uma boa cobertura de base, você, na primeira pincelada, você já consegue fazer o teu trabalho muito facilmente e deslizando sem desperdício de material. A terceira coisa que eu gostaria de saber quando iniciei na pintura, que é o principal, é os diluentes. Eu não tinha noção do que era diluentes na época. O que eu fazia para limpar os meus pincéis? Querosene. Alguns artistas que são mais antigos sabem que o querosene também serve para fazer a manutenção daquele produto, como alguém que usa um thinner, alguma tinta, né, que não sai facilmente da cerda do pincel e precisa ser diluído o pincel dentro dele para poder sair aquele resíduo do pincel. Então eu usava querosene. Era um cheiro horrível, muito forte. E eu tinha que trabalhar num ambiente muito claro para a limpeza dos pincéis e às vezes até corroía as cerdas e estragava um pouquinho. Depois eu fiquei conhecendo o Água Raiz. Também é um cheiro muito forte, eu não aguentava, mas eu tinha que utilizar. Hoje em dia não, eu uso os Ecosolves, então eles são um cheiro muito fraco, não faz mal para ninguém. É imperceptível o cheiro, você não consegue nem notar muito, a não ser que você encoste no seu nariz para você perceber o cheiro do Ecosolve. E eu me senti muito melhor com ele e não me faz mal à minha saúde e eu consigo fazer a manutenção dos meus pincéis. Eu limpo tranquilamente, depois eu faço outros tipos de limpezas também nos meus pincéis. Se você ficar curioso como eu faço para limpar meus pincéis, eu faço com diluentes, que é o Ecosolve, e faço um outro tipo de limpeza. Se você ficar curioso, você pode dar uma passada lá no meu Instagram, e aí você vai saber que tem um videozinho lá, fala como eu faço para limpar meus pincéis, você vai adorar sobre essas informações. Então, o que eu não sabia na época era sobre os diluentes, e isso é muito importante. Se você não usar um diluente adequado, ou você destrói o teu material, ou você faz um grande mal à tua saúde. A quarta coisa que eu gostaria de saber na época, quando eu iniciei na pintura, era sobre técnicas. O que eu fazia? Como qualquer iniciante, pintava do jeito que eu achava que era certo. Fiz curso na época? Fiz, mas não fui orientada o porquê que eu estava pintando daquele jeito, o porquê que eu estava misturando as cores, o porquê que eu estava usando uma claridade, um ponto mais escuro. Eu não tive nada dessas informações. Com o tempo eu fui buscando, fui estudando e hoje em dia eu sei a diferença de você ter um acesso a uma técnica. Não basta, a não ser que você seja um artista nato, que você vá e faz aquela pintura ali porque você tem aquele talento
diferente de outras pessoas, não desmerecendo aqueles que estão iniciando, porque pode sim descobrir na pintura como eu também. Só desenhava quando eu era criança e depois, quando eu fiz um pequeno curso, um teste, eu fui descobrir que eu tinha aptidão para a pintura e aí hoje eu estou dando aula. Mas como eu cheguei a dar aula? Eu fui atrás da técnica para poder falar para o meu aluno por que ele está pintando daquele jeito, por que a pincelada é daquele jeito, a mistura de cores, luz e sombra, perspectiva. Então eu fui buscar essas informações para poder passar direito e também para falar para o meu cliente, se eu for vender uma tela, qual a qualidade, como foi feita aquela tela ali, o porquê que ele está comprando um produto bom, como foi trabalhado, porque as pessoas às vezes não têm noção, olha um quadro, acha que é fácil e pronto. Então, não há nada nessa vida que você vai fazer é fácil. Tudo você teve uma luta naquele momento para chegar lá na tua vitória. Então, o que eu queria saber na época eram as técnicas. Um exemplo, quando eu estou dando aula para os meus alunos, eu falo que quando ele pinta na folha, eu falo, essa pincelada você vai lembrar quando você fizer pelo de animais, cabelo e matinho. Por quê? O movimento da pincelada eu faço com que ele memorize que aquela técnica ali ele vai utilizar lá na frente e vai ser muito útil para outros tipos de pintura. Então, luz e sombra, volume, contraste, misturas de tinta, matização, perspectiva, linha do horizonte. Então, tudo isso aí, você ficar por dentro do assunto de uma técnica, você fica sendo uma pessoa mais profissional e consegue falar melhor sobre o teu trabalho. E se você ficar curioso sobre esse tipo de técnica, eu tenho um curso online. Se você quiser, está aqui na descrição aqui embaixo, no link, você acessa o link e você vai saber sobre o meu curso online. E lá eu falo tudo que eu falei aqui e muito mais sobre esse assunto mais aprofundado, mais coisas, você vai adorar. Mas dá uma passadinha lá nesse curso online que você vai ficar interessado. E o preço, ó, tá muito bom. Se fosse você, eu compraria. Então, o que eu gostaria de saber era sobre as técnicas. E eu creio que você também gostou de saber que você tem que ter técnica para poder fazer tua arte. Não quer dizer que você não pode iniciar a tua pintura, mas você vai fazer a tua pintura e saber falar sobre elas. Espero que você faça isso e eu sei que vai fazer. E a quinta, se você está até aqui agora, está me ouvindo, é porque você esperou e viu que vale a pena esperar até o final. Então, não é propaganda enganosa. Então, você vai ouvir agora o quê? Que a quinta é colorimetria. Se eu soubesse, na minha época, que a colorimetria poderia me ajudar com as tintas que eu não tinha, que eu não precisaria me deslocar da minha casa ou então da cidade que eu estou morando para outra, para comprar aquela tinta que eu não tinha, nossa, eu tinha feito tanta coisa naquela época, eu tinha economizado tanto, mas assim, tudo bem, né? Hoje em dia tem muitas cores, tem muitas misturas de cores, mas a colorimetria me ajudou tanto que quando eu não tenho aquela cor, até para os meus alunos, quando eu falo para eles, você não tem essa cor? Ele fala, eu não tenho essa cor e agora? Não, vamos fazer. Então o quê? Se você não tem uma tonalidade, você faz. E aqui mesmo nesse canal tem uma aula sobre colorimetria, dá uma passadinha aqui no canal mesmo, lá na aula de colorimetria, tá muito bom e muito bem explicado do que eu estou falando aqui e você vai entender melhor a importância da colorimetria na sua vida. Por que é importante na vida de um artista? Porque se você não tem uma tonalidade naquele momento, mas você tem um tempo para entregar aquele teu trabalho, ou para fazer ou finalizar, ou vender, e você não vai sair naquele momento porque você vai utilizar aquelas cores que estão ali. Quais são as cores primárias? Azul, amarelo e vermelho. E o branco, a gente faz um contraste com essas cores para utilizar ali naquele momento se for necessário de clareamentos. Então, se você tem o azul, tem o amarelo e tem o vermelho, não sai de casa não. Você vai fazer todas as cores que você precisa para fazer o teu trabalho ali naquele momento. Parece até mentira, né? Mas dá uma voltinha lá na aula de colorimetria que você vai entender o que eu estou falando agora. Então, se eu soubesse na minha época que colorimetria
era tão importante, eu não tinha comprado tanta tinta que às vezes eu nem usava aquelas que eu achei que eu ia usar e ficava no canto ali. Então, se você tem conhecimento de colorimetria, você não vai ter tanto desperdício de material e nem vai gastar muito para fazer o teu trabalho. Claro, uma bisnaga para fazer um quadro gigante, até dá. Você vai gastar muito naquele momento ali, aquela tua tinta toda, né? Mas se você comprar vamos dizer que é um kit azul, amarelo e vermelho, 2 dá bastante, você não precisa comprar todas as outras que existem. Então, essas foram as 5 dicas que eu gostaria de saber na época quando eu iniciei na pintura. E você que está iniciando, agora está sabendo das dicas de como você pode fazer o início da tua pintura sem dar aquelas vaciladas, né? Que, eu não sabia, agora você já sabe. E eu também queria falar um pouquinho também dessa tela que está aqui atrás. Ela é minha 10ª tela no meu curso online. Eu já fiz outros 9 lá. O que tem dentro desse curso online que você pode aprender um passo a passo de todos os trabalhos que são feitos lá e cada um com as técnicas muito minuciosamente para você entender o porquê que você está fazendo aquilo, o porquê que você coloca tinta, quais os pincéis você está utilizando, qual a tela melhor, qual a paleta melhor. Nossa, você vai amar esse meu curso online. Posso até estar sendo suspeita de estar falando sobre ele, mas ele está completíssimo, então você não vai ter dúvida de nada. No meu curso online, você vai não aprender não só esse girassol que está aqui. Aí você pode pensar assim, mas eu vou pintar só um girassol? Não, a técnica que foi feita nele, que vai ser usada para outras flores. Um exemplo, natureza morta, quando eu pinto, eu falo para os meus alunos e para outras pessoas a importância de natureza morta. O que é? A mistura dela, que você vai fazer volume, contraste, luz e sombra. E eu falo assim, por que você pinta a natureza morta? E tem gente que fala, eu odeio pintar fruta. Mas qual é a importância de você aprender essa técnica? Você põe na sua cabeça que é o quê? Técnica. Você está aprendendo técnica. Então, você pegando a técnica, você vai fazer o quê? Pele, vai fazer rosto, vai fazer animais, você vai aprender a fazer coisas mais em 3D, como se fosse aquela pintura, nossa, parece que está saltando da tela. Então você está aprendendo o quê? Técnica, né? Então lá eu tenho casario, eu tenho natureza morta, florais, animais, artes que você vai entender muito mais sobre elas aprofundadamente. Então tá muito completo, tá? E se você chegou até aqui, escreve aqui embaixo nos comentários essa frase: agora eu vou iniciar na pintura do jeito certo. E outra, você é uma pessoa privilegiada de estar até o final desse vídeo, entendendo e sabendo todos os princípios da pintura de forma correta. Parabéns! Porque se você chegou até o final desse vídeo, você é um grande artista, um futuro artista que não vai ter dúvida nas suas pinturas. Então, deixa o seu comentário aqui que eu vou adorar saber que você chegou até o final desse vídeo. Compartilha, dá o seu like, acione o sininho para você receber vídeos como este que você está assistindo agora em tempo real. Porque quando eu fizer um vídeo, você vai receber uma notificação que o vídeo que está saindo do forno naquele momento, você vai ser o primeiro a saber, porque você assinou o sininho. E compartilha com mais pessoas, para as pessoas saberem também as informações que você teve. Não guarda só para você, porque você vai fazer muito bem para outras pessoas descobrir também o que elas não sabiam no início da pintura delas. Então é isso. Até o próximo vídeo.